Uma boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão do outro lado desse vídeo. E sejam muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui reunidos para falar da palavra. Nós lemos o capítulo 21 de São Mateus, do verso 12 em diante, fala sobre a purificação do templo. Antes de nós continuarmos, peço seu like, aqueles que estão me ouvindo pelo YouTube, e também compartilhe e se inscreva no nosso canal, O Despertar 607. Amém? Aqui nós estamos, vamos falar sobre a purificação do templo, porque quando Jesus faz aquela purificação, né? Porque Jesus ele entra no templo, né? E ele não aceita o que está acontecendo ali. As pessoas vendiam e compravam dentro do templo, ou seja, deixou de ser a casa de oração para ser uma casa de comércio. Era disso que estava acontecendo ali no templo de Deus. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com Jesus naquele momento, cegos, coxos, e eles foram curados. E as pessoas ficavam indignadas com aquela situação. Como que podia acontecer uma situação de milagre em Jesus? Porque eles consideravam Jesus uma pessoa que blasfemava contra Deus. Eles viam dessa forma o povo judeu. Eles não aceitavam. Por quê? Porque Jesus se colocava como um filho de Deus. E isso para os judeus era uma blasfêmia. E aí ele foi ali no templo para poder fazer a purificação, para fazer um trabalho, para fazer algo, e chega lá, ele se depara com o comércio, onde as pessoas vendiam, compravam, e Jesus realmente não aceitou isso. E Jesus já não era muito bem visto ali. Ainda ele fez isto, acabou de piorar. Aí que o povo realmente ficaram contra Jesus, mas ele estava certo. Jesus estava certo. Como a Bíblia está dizendo, está escrito, a minha casa é uma casa de oração, mas vocês o transformaram em covil de ladrões. Agora a gente trazendo, irmãos, para a nossa vida, para a nossa vida pessoal. Será que nós estamos purificando o templo? Porque nós somos templo de Deus. O Espírito de Deus habita em cada um de nós. Jesus falou isto. Então, quando está falando do templo, aquilo era uma preparação, porque depois que Jesus fosse, né, o templo verdadeiro seríamos cada um de nós. Jesus ele falou: destruir esse templo, em 3 dias eu reerguerei novamente. Que para os judeus também foi um outro absurdo. Porque eles colocavam na cabeça, como que ele vai reerguer um templo que nós demoramos quase 40 anos para fazer? Como ele pode dizer uma coisa dessa? Mas Jesus estava se referindo
ao templo a ele, Jesus estava se referindo o seu templo, o seu eu. Jesus, ele diz: quando o Filho do Homem se manifestar, vós se tornareis igual a mim. Podereis fazer o que eu faço, até coisas maiores. Então, quando Jesus está se referindo a esta situação, ele está querendo dizer o quê? Que nós fomos criados para ser o templo verdadeiro de Deus, onde Deus vai habitar dentro de cada uma das pessoas. Porque quando o mal veio, o pecado veio, o homem passou a ser a incorporação do pecado, a incorporação do mal, fazendo coisas erradas. Mas Jesus, ele veio como único, exclusivo. Ele veio para fazer a purificação do templo, que somos nós. A purificação, purificar o homem do pecado, para que o homem se tornasse um verdadeiro filho de Deus. Como diz lá também no Apocalipse, eis o tabernáculo de Deus. Deus viria habitar. Deus virá habitar entre os homens. Ele se tornará um novo povo e Deus se tornará o Senhor na vida de cada um. Deus habitará dentro da pessoa. É isso que a Bíblia está relatando. Que Deus vai habitar na vida da pessoa. Porque Deus é o centro de todas as coisas. Porque a água e óleo não se misturam, irmãos. Se o homem é o ímpio, Deus não tem como habitar dentro dele. A coisa tem que ser uma oferta pura, como acontecia no passado. E acontece até hoje. A Bíblia diz que vai haver uma separação do joio e do trigo. Porque o joio não pode estar dentro de um templo onde Deus está habitando. Por isso que tem que ser homens purificados, homens limpos de coração. Mas o pecador não entende isso. O homem que é o pecador, que é o ímpio, ele não consegue entender isso, não entra dentro da cabeça dele, e por isso que ele foi lá e matou Jesus, porque ele não entende, porque ele deixa o inimigo tomar conta da vida dele. E é por isso que quando manda um profeta, ele vai lá e mata o profeta também, porque ele não consegue entender o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Então, quando Jesus veio, ele veio para purificar o ser humano, para que o ser humano fosse o templo vivo de Deus aqui na terra. E Jesus então está falando da purificação do templo. Aqui está falando do templo de tijolo, o templo que era o templo de Salomão. Mas passando para os nossos dias, passando para a época de Jesus para cá, o templo é cada um de nós. Desde que você dê lugar para que isto possa acontecer na sua vida, na minha e na sua vida. Então esse é o trabalhar de Deus. Deus, então, ele vai mostrar que nós fomos criados para ser casa e morada do Espírito Santo. Casa e morada do Espírito Santo. Cada um de nós.
Nós fomos criados para isso. E quando Deus verdadeiramente habitar dentro do ser humano, essa terra será transformada. O reino do céu será estabelecido. O reino do céu, irmãos, não é um modelo governamental, um governo político, mas o reino do céu é a união de várias pessoas que tem Deus dentro de si, que não existe maldade, que não existe nenhum tipo de coisas malignas, de más intenções, de ódio, de rancor. Isso não existe no ser humano que é de fato um templo de Deus. Ele consegue amar as pessoas verdadeiramente. Deus, durante toda a história, tem trabalhado com esta finalidade, para poder implantar o ideal dele. Mas nunca foi possível, porque sempre as pessoas que estão do outro lado não permitem que isso aconteça. Sempre estão com más intenções nas suas vidas. E termina atrapalhando o desenvolvimento do trabalho de Deus. Entram em roda dos escarnecedores. Começam a falar mal. Começam a criar problemas contra os profetas e contra aqueles que Deus o enviou. Isso realmente tem acontecido durante toda a história. Então, aqui no capítulo 21 de Mateus, verso 12 em diante, está falando da purificação do templo, onde Jesus era o verdadeiro templo de Deus. E nós deveríamos ser os seus sucessores. Como ele mesmo disse, quando o Filho do Homem se manifestar, vós se tornareis igual a mim. Quando ele fala igual a mim, é o quê? Ser um templo de Deus. E Jesus falou assim, não sabeis vós que sois templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita dentro de vós. Mas as pessoas estão preocupadas com o quê? Com templos de tijolos, de mármore. É disso que as pessoas estão preocupadas. Né? Se preocupa no templo de mármore, mas não se preocupa com o teu próprio espírito. Tá certo? É uma mensagem bem interessante de purificação, o qual nós devemos caminhar dentro desse trajeto. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar a mensagem, inscrever no canal ou Despertar 607. Amém? Glória a Deus. Fique na paz.